Boa tarde a todos. Dando início aos trabalhos da tarde, convidaremos os membros que irão compor a Mesa Redonda 1, Memória e Trajetória. A Mesa Redonda Memória e Trajetória vai abordar os aspectos da trajetória de Niterói e aquilo que ficou na memória, como os pontos de transformação, o modo como a cidade se vê e se apresenta, e as novidades que marcaram a época. Convido para compor a mesa o moderador, professor Luiz Carlos Ramiro Júnior. Em seguida, os palestrantes, a professora Denise G. Porto, o professor Manuel Rolf de Viveiros Cabeceiras, e o pesquisador Rubens Carrilho Fernandes. Passo agora a palavra ao moderador da mesa, professor Luiz Ramiro. Bom, boa tarde a todos. A gente retorna para esse turno da tarde do nosso seminário Niterói, Patrimônio, Memória e Inovação. Agradecer mais uma vez o apoio, a realização da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o apoio da FAPERJ, a CN Filmes e o Instituto Recife, por estarem apoiando. Agradecer muito a Denise, o professor Rolf e o Rubens pela disposição de estarem aqui. Eu vou falar brevemente um pouco da mini-bio de cada um, e logo a gente começa com essa mesa redonda. Professora Denise G. Porto é historiadora, doutoranda no programa de pós-graduação em estrito senso em História da Universidade Salgado de Oliveira. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, o IHGN, que amanhã vai ter uma mesa praticamente com todos, uma mesa praticamente só de membros do Instituto Histórico de Niterói. E a professora Denise atua também em grupos de pesquisa e área de História do Brasil. Foi homenageada com a medalha Ordem do Mérito do Livro da Biblioteca Nacional, é autora de livro sobre Maria Graham, sua pesquisa. Maria Graham é uma inglesa na independência do Brasil, foi lançada em 2020 pela editora CRV, e coautora de diversas obras. Publica regularmente artigos em anais de congressos e eventos acadêmicos de história, revistas especializadas, livros, e-books nacionais e estrangeiros, além de participar de entrevistas, palestras, lives e podcasts sobre a história do Brasil, em mídias das plataformas digitais para instituições acadêmicas e ao grande público. Então, muito obrigado, professora Denise. Já vou também aproveitar esse laço para apresentar os outros dois professores. O professor Manuel Rolf de Viveiros Cabeceiras é mestre e doutor em História, doutor pela Federal Fluminense, coordenador do Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade, o CEIA-UF, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, titular emérito do Instituto de Geografia e História Militar, o IGHMB, na cadeira 89, cujo patrono é Olavo Bilac, e coordenador editorial da edição brasileira de Comúnio, Revista Internacional de Teologia, Ciência e Cultura, também professor da Universidade Federal Fluminense. E o pesquisador Rubens Carrilho Fernandes, assessor legislativo na Câmara Municipal de Niterói, e hoje exerce a função de técnico no Arquivo Histórico Divaldo Aguiar Lopes. É membro efetivo do Instituto Histórico Geográfico de Niterói, promoveu a exposição de fatos históricos da Câmara Municipal de Niterói ao longo de vários anos, foi condecorado com as medalhas Evadir Molina, Antônio Parreira e ao Mérito Cultural da Academia Niteroiense de Belas Artes, Letras e Ciências, recebeu o diploma Amigo das Artes pela AFBA e de Personalidade Nacional do Príncipe Dom Alexandre da Silva Camelo Hurikovich Carvalho. Recebeu o certificado de colaborador cultural do Museu Histórico da Vila Real da Praia Grande Imperial de Niterói, recebeu o troféu Literatura e Artes, apoio cultural no Sarau de Artes e Poesias de Inverno, moção de louvor e aplausos da NBA, destaque cultural ao comendador Rubens Carrilho Fernandes, destaque cultural
pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, é cavaleiro grande oficial na Real Ordem dos Cavaleiros Samaritanos. Mas uma honra tê-los aqui, professor Rubens, professor Rolf. Bom, nós temos aqui uma previsão, né, de um teto de no máximo 2 horas, a gente começou com um certo atraso, então cada um tem mais ou menos 20 minutos para falar, e estourando um pouquinho mais, depois eu eventualmente comento algo, passo também por uma rodada de perguntas, algo sucinto, aí todo mundo também pode fazer uma réplica, fechar e a gente encerra. Lembro a todos que esse evento é gravado, ele vai ser depois transmitido, todo mundo que se inscreveu, né, a gente vai registrar isso e enviar depois o link, vai ficar num dos canais, ou no Niterói Memória, ou mesmo no canal da Secretaria, enfim, a gente vê onde vai alocar, mas todo o pessoal da CN Filmes está gravando. Ele não é ao vivo, mas, no entanto, tudo isso aqui está sendo registrado para que outros possam, né, que não puderam vir presencialmente, acompanhar esse importante evento. Então, sem mais delongas, passo a palavra. Podemos começar, ladies first, professora Denise, pode ser? Não sei a não ser que queiram alterar, mas a gente começa com a professora Denise. Fica à vontade, pode falar daqui ou também do púlpito, fica à vontade. Okay. Assim eu vejo e eu posso ler. Boa tarde a todos, a todas também. Importante, né, frisarmos a presença feminina, que vejo aqui que está assim, muito bem representada. E eu gostaria de começar essa reflexão sobre o que eu trouxe aqui para a nossa discussão, dizendo que as palestras e as falas de manhã, da parte da manhã desse evento, que eu só tenho a parabenizar, viu? É um evento bastante significativo e ele está tomando uma proporção que, ao meu ver, dialoga demais com o que eu vou propor aqui hoje nessa fala. A questão da memória, da história e, principalmente, isso tudo sob uma perspectiva de história pública. E é sobre isso, basicamente, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu até tinha, assim, concebido um outro título para essa apresentação, mas depois eu comecei a refletir melhor sobre as características amplas de um evento como este, fora dos muros da academia e mesmo das escolas, enfim, e para dizer que é fundamental esse tipo de iniciativa, ainda mais vindo dos membros do poder governamental, que sempre são um suporte para que nós possamos realmente dar asas a essas iniciativas, tanto em questões logísticas, enfim, quanto também de comunicação. Então, é sobre isso hoje que nós vamos tratar, a questão da história pública e o curso de História de Niterói nesse contexto. Gostaria só de fazer uma pequena apresentação. Eu estive como coordenadora do curso de Niterói durante 2 anos, nos anos de 22 e 23. Eu peguei o pós-pandemia e eu pude entender melhor o significado e a abrangência que sairmos dos muros universitários com a história e levarmos isso ao público, que eu acredito que seja um dos motivos pelos quais vocês estão aqui hoje conosco. Ouvir um pouco, saber um pouco sobre Niterói, o que foi dito hoje de manhã até sobre essa carência da nossa história de uma forma mais dinâmica, democrática. Então, vamos lá. Pode passar o primeiro slide, por favor? Tem alguma coisa que eu possa passar? Então, pode passar o outro. Esse então, o curso de História de Niterói, um modelo bem sucedido de história pública. Eu quis frisar isso, que é por aí que nós vamos trabalhar. O próximo, por favor. Eu fiz uma pequena... Não dá para vocês lerem ali, porque está assim meio... Mas eu digo para vocês. Eu fiz uma pequena organização dos tópicos para que a gente possa... boa. Sim, desculpa. Então, gente, nós vamos trabalhar o primeiro tópico, Gênese e considerações acerca da concepção de história pública,
Em seguida, nós vamos trabalhar a criação do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e o curso de História, o curso de História em perspectiva multidisciplinar, a construção de um grande panorama da história local, registros de um modelo bem-sucedido de história pública e considerações finais. Então, esse é o mapeamento da nossa apresentação. Pode passar, por favor. Bem, difícil definir o que é história pública. Isso não é uma tarefa fácil. Seria uma metodologia, um campo, um objeto de estudo ou uma sub-área da história? Apenas o historiador estaria qualificado para fazer história pública ou o grande público também teria participação na construção dessa história? História pública, em sua essência mais simples, refere-se à aplicação do conhecimento em métodos históricos fora do ambiente acadêmico, no governo, em empresas privadas, nos meios de comunicação, em sociedades históricas, museus e até mesmo em espaços privados. Os historiadores públicos atuam em diversos locais, empregando suas habilidades profissionais e integrando-se ao processo público. Quando surge a necessidade de resolver uma questão, elaborar uma política pública ou planejar melhor o uso de um recurso ou atividade, os historiadores são chamados para trazer à tona a perspectiva temporal. Isso é história pública. Apesar de suas variações, a história pública tem se consolidado como um campo de pesquisa, abrangendo não apenas práticas, mas também reflexões sobre a atuação dos historiadores em diversas esferas públicas. Isso inclui consultoria na produção de filmes, jogos e séries, curadoria de arquivos e museus, escrita de livros com linguagem acessível ao público não especializado, criação de websites e recursos online sobre história, preservação de patrimônios materiais e imateriais, entre muitas outras possibilidades. Nesse contexto, o campo da história pública promove a interação não apenas entre diferentes áreas da historiografia, mas também a realização de colaborações interdisciplinares com profissionais da museologia, arquivologia, antropologia, ciências da computação, entre outras áreas. Além disso, fortalece a atuação do historiador com organizações estatais ou privadas por meio de atividades de curadoria e consultoria. O próximo, por favor. Aqui o Robert Keeling. Priorizando o trabalho fora das universidades, este é um campo de práticas da historiografia que permite que o historiador profissional se envolva diferentes públicos com o conhecimento histórico de maneira crítica, participativa e emancipatória, utilizando uma ampla gama de recursos tecnológicos e metodológicos. A história pública, assim, possui muitos espaços de possibilidades para a prática e a disseminação do conhecimento histórico e pode se expandir em atividades didáticas com espaços plurais, como arquivos, museus, patrimônios culturais, artísticos, cinema e história oral, sem perder a seriedade e o compromisso com a produção de conhecimento. Inicialmente conceituada e descrita como um campo de trabalho para historiadores fora da academia por Robert Keeling, um historiador estadunidense responsável pela criação do primeiro programa de história pública conhecido. A história pública surgiu na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, em 1976, por meio da crise no mercado americano de emprego para historiadores recém-formados. Isso é importante a gente entender a gênese do conceito. A partir desse marco, apareceram vários outros programas nas universidades americanas e europeias, seguindo a experiência californiana. Essa é, por assim dizer, a síntese da genealogia oficial da história pública, que, posteriormente, incorporou contribuições de outros países anglo-saxões e da Austrália. Obrigada. Próximo. As discussões trazidas... Aqui agora, Hannah Arendt. As discussões trazidas por Hannah Arendt sobre o novo campo de atuação dos historiadores baseiam sua teoria sobre o conceito público a partir da retomada dos conceitos de público e privado na polis grega do século V a.C.
Essencialmente, o conceito de público para Arendt possui dois aspectos. O primeiro refere-se àquilo que se torna visível, no sentido de vir a público, ou seja, ser e ver e ser visto, ver e ser visto, ouvido e ser ouvido por todos. O segundo sentido abrange tudo aquilo que é compartilhado por todos os seres humanos, aquilo que é comum aos indivíduos dentro da sociedade. Conforme Arendt, ambos os sentidos de público estavam presentes no contexto grego daquele período. Para a autora, o conceito de público estaria acompanhado pelo seu oposto, a esfera privada, que engloba tudo aquilo que é íntimo, como pensamentos e sentimentos. No Brasil, o primeiro curso de introdução à história pública foi realizado em fevereiro de 2011 e resultou no primeiro livro sobre o assunto, homônimo ao curso. Segundo Ricardo Santiago, o livro representou uma espécie de marco do início de uma movimentação organizada e foi fundamental para explicitar a centralidade e circulação popular da história e da memória como um tema de estudos. Após a sua realização, foi criada em 2012 a Rede Brasileira de História Pública e, posteriormente, foram criados nas universidades brasileiras diversos cursos de História Pública que fomentaram e disseminaram as práticas metodológicas do campo voltados para os vários públicos. Então, aqui nós temos assim, esse entendimento de História Pública para que a gente possa realmente agora entender o curso de História de Niterói dentro do conceito de História Pública, o que eu acho fundamental para a disseminação do conhecimento histórico aqui no nosso município. Próximo, por favor. Bem, a criação do Instituto Histórico e Geográfico e o curso de História de Niterói. Em sintonia com os novos caminhos proporcionados pela história pública na década de 1970 e no contexto comemorativo do 4º centenário de Niterói, um grupo de 30 intelectuais reuniu-se no dia 31 de julho de 1973 para fundar o Instituto Histórico, ao mesmo tempo em que instituíam o curso de História de Niterói, ou seja, 50 anos. Tá? Para contar a história desde a sua gênese, nós percorremos os arquivos, né, do Instituto, fizemos uma longa pesquisa, onde encontramos nas publicações produzidas pela instituição ao longo dos 50 anos de sua existência, comemorados no ano de 2023, inúmeros registros da atuação acadêmica, da agremiação e do contributo do curso de História para com a difusão da história local e regional junto à população niteroense e fluminense como um todo. Próximo, por favor. Cabe ressaltar que, da totalidade dos 30 estudiosos integrantes do formador do IHGN, apenas 8 eram representantes femininas. São elas, eu vou citar as nossas pioneiras, Mirtes Lucas Wenzel, que era diretora do Centro Educacional de Niterói, Thalita de Oliveira Casadei, grande historiadora, referência na historiografia de Niterói, Ismênia de Lima Martins, que ainda está entre nós, produzindo e grande referência da história não só de Niterói como fluminense, Dídima de Castro Peixoto, outra grande historiadora, Albertina Fortuna Barros, Cibele de Ipanema, que ainda está entre nós e é grande historiadora da Ilha do Governador e também de Niterói e de toda a história fluminense, responsável também por ter feito um livro sobre as efemérides fluminenses, de realização dela. Otávia de Oliveira e Marilda Ceribelli. Então, são mulheres expoentes que deram assim, luz a essa criação do curso de História de Niterói e do nosso Instituto de História de Niterói, que funciona e está em plena atividade. Cabe registrar que o intuito desse grupo de intelectuais, ainda que possivelmente intuitivo, esteve em sintonia com os movimentos iniciais da história pública, concebida, como citado, pelo historiador estadunidense Robert Keeley. Sem dúvidas, o ineditismo do curso de História de Niterói, que é o primeiro curso de História no Brasil, instituiu novas práticas para a disseminação da cultura histórica, local e regional, fora dos círculos acadêmicos e voltados a um público amplo e diverso. Uma outra reflexão que se faz necessária
é de que o curso de História de Niterói foi criado coincidindo com um momento de quase apagamento da história local, pelo motivo da fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, pelo então presidente Ernesto Geisel, em 12 de julho de 1975, como já citado pelo nosso querido aqui. Por certo, na parte da manhã. Por certo, foi um evento duplamente traumático. A cidade do Rio de Janeiro perde definitivamente o protagonismo de capital federal. E Niterói, em contrapartida, que foi a capital provincial desde 1834 a 1894 e republicana de 1903 a 1975, deixa melancolicamente de ter o seu status de capital do Estado do Rio para integrar a genérica posição de município da região metropolitana. Era necessário, portanto, reavivar as memórias coletivas locais, de maneira a que a sociedade como um todo e as gerações futuras pudessem se reconhecer como coparticipantes de uma história e memória coletiva comuns, visando e, sobretudo, suscitar um sentimento comum de cidadania e pertencimento ao lugar. Próximo, por favor. Pode passar mais um. Deixa eu ver. Não, antes. Esse é o 5, 6. Esse. Ok, obrigada. Dentre os objetivos da missão institucional do Instituto Histórico de Niterói, consta o de coletar documentos relativos às efemérides da cidade, costumes e tradições do povo. Tema este que motivou a sócia fundadora Cibele de Ipanema a redação do texto de apresentação nos cadernos Tereis, Documentos Históricos de Niterói, ao longo Documentos Históricos de Niterói, desculpa. Ao longo de sua exposição, a historiadora fluminense reforça ao leitor interessado a importância da pesquisa e crítica documental para a escrita historiográfica. Então, o próximo. Não. Antes, um antes. Esse. A partir dos contextos históricos abordados, o curso de História de Niterói oferece à população palestras multidisciplinares, ministradas por especialistas nos campos da história, antropologia, arqueologia, sociologia, museologia, arquivologia, ciências biológicas e da natureza, além de proporcionar aos seus alunos a experiência da observação in loco dos patrimônios históricos, arqueológicos, museológicos e culturais do município, por meio de visitas técnicas e de estudos de campo sobre a história local e regional fluminense. Desde a criação, o curso de História mantém como premissas norteadoras de suas atividades pedagógicas oferecer uma formação continuada dos professores de História da rede pública municipal, além da inclusão de alunos oriundos de todos os segmentos culturais, religiosos, sociais e educacionais que compõem a sociedade na sua rica diversidade humana. Por considerar que todos os habitantes da cidade, sem distinção de qualquer natureza, podem ter acesso ao conhecimento de uma história e memória histórica comum, onde todas as representações sociais se reconheçam igualitárias enquanto atores históricos coparticipantes da construção de uma coletividade cidadã, consciente e conhecedora de sua história pretérita local e do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paisagístico no qual está inserido. Isso também achei que dialoga muito com o que foi dito na parte da manhã, que nós só amamos aquilo que conhecemos. E é necessário que sejamos todos alfabetizados na nossa história local e regional, para que possamos, então, realmente entendê-la e preservar nosso ambiente e nossa cidade. O próximo, por favor. Acho que é esse. A construção de um grande panorama da história local. Eu acho que esse é um grande legado do curso de História de Niterói, porque, realmente, nós construímos um grande panorama da história local ao longo dos 50 anos de existência do curso, e que também periodicamente, anualmente, a cada edição, isso é revisado.
Durante a nossa pesquisa, constatamos que, desde a sua primeira edição, o curso de História construiu um grande panorama temático da história local, percorrendo, para isso, uma pluralidade de conteúdos que vão dos séculos XVI ao XXI, privilegiando uma rica diversidade temática, como demonstrado a seguir. Então, aqui agora, eu vou dar uma palhinha do que nós mais tratamos. Fundação da cidade e seus mitos de origem, momentos formadores da história de Niterói, arquitetura, monumentos, arte e cultura dos séculos XVI ao XXI, etnias, escravidão e religiosidade desde os séculos XVII ao XIX, a história dos bairros, dos transportes, do desenvolvimento da infraestrutura urbana, da geografia e da paisagem local, da formação e desenvolvimento industrial e comercial do município, das revoltas e traumas sociais coletivos ocorridos ao longo dos séculos, das populações imigrantes formadoras da pluralidade identitária da cidade, das populações coletoras e dos sítios arqueológicos e sambaquis, das tradições folclóricas e culinárias e ainda da introdução e organização de arquivos privados de memória de família, de maneira a orientar aos alunos do curso práticas organizacionais de preservação e transmissão de suas memórias familiares e a história das instituições de ensino de Niterói. Tá? Então, vamos passar agora para o slide... pode passar à frente. Eu acho que nem precisa tanto. Aqui são uns cartazes do curso, como é que nós apresentamos. Nós utilizamos as mídias e nós temos parcerias com a Prefeitura de Niterói, sempre desde a institucionalização da criação do curso, e também com universidades locais como a UF e como a Universidade Salgado de Oliveira. E aí, para finalizar essa breve exposição, eu gostaria de ressaltar que a prática da história pública, implementada ainda nos idos dos anos 70, em Niterói, pelos idealizadores do curso de História, foi a ferramenta propulsora que possibilitou o alargamento dos horizontes do conhecimento histórico e memorialístico do município junto à população. Tá? O maior evento assim, que nós temos de disseminação histórica da cidade pelo nosso curso de História, constituindo, assim, um modelo pedagógico bem-sucedido, dada a crescente e expressiva procura de alunos nas suas recentes edições. O curso de História, que tem como premissa o exercício das atividades pedagógicas, a inclusão de vozes plurais, promovidas nos diversos segmentos culturais. Nós tivemos, nas duas últimas edições, de 2020 e 2023, uma média de 350 inscrições em cada um, sendo que, ao final do curso, nós não tivemos menos do que 250 certificados. Então, um exemplo pioneiro, a cidade de Niterói, e que nós realmente temos nos esforçado muito em manter, mas eu friso que é importante sempre esse diálogo com o poder público e também com as universidades, de maneira que os profissionais e especialistas também estejam engajados nesse ideal da história pública, de maneira a disseminar a nossa memória e história locais e fluminense, ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada. Denise, muito obrigado, parabéns pela exposição nesses 50 anos do curso de História de Niterói. Depois a gente vai abrir para perguntas e demais comentários. Eu lembro que todos, eu acho que isso é avisado ali na inscrição, na entrada, mas essas bolsas que estão aí, que na verdade é de um outro evento também que nós realizamos, mas dentro há o livreto deste seminário e dessa exposição, e dentro há o resumo da fala de cada um, inclusive da Denise, e depois os demais professores. Também lembro que, no intervalo, todo mundo fica à vontade para subir aqui, porque tem postais colocados ali naquela mesa também, que compõem, né, os 3 eixos que nós apresentamos. Eu vou falar disso melhor amanhã, só alguns informes, né, e também sempre aquela lembrança de que está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois. Na verdade, eu até cometi
algo cronológico, a gente podia até ter começado pelo professor Rolf, que vai falar da fundação de Niterói, mas então, como a gente já começou pelo, digamos assim, mais contemporâneo, eu vou propor que o professor Rubens fale. Né? O professor Rubens Carrilho Fernandes vai falar do papel vital do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Niterói. Eu tive a honra, a satisfação de conhecer o professor há alguns anos num evento da Câmara, e ele mostrou algumas peças do acervo, é algo importantíssimo, né, que crava aí a memória de Niterói. Então, passo a palavra. Não sei se o pessoal vai ter o passador, ou se o senhor quiser ficar... tá ótimo. Fique à vontade, pode falar sentado ou do púlpito, como o senhor preferir. Obrigado. O Kleber vai colocar já o slide, já está aí. Já. Meu nome é Rubens Carrilho Fernandes, eu sou funcionário da Câmara Municipal há 43 anos e estou dando seguimento ao meu trabalho no arquivo, até que eu encontre, e já encontrei, né, uma pessoa chamada Rafael, que está ali, que vai dar seguimento ao meu trabalho de preservação da documentação. Tá? Eu pediria que passasse o primeiro slide, por favor. Então, está dando, vou ver por aqui. Nossa instalação da Câmara Municipal, que na realidade é Vila Real da Praia Grande, foi em 11 de agosto de 1819. Né? Dom João, em visita aqui à nossa localidade, né? Que nós consideramos lá nos documentos que nós temos, era a Banda do Além, e ele veio aqui e, chegando aqui, gostou do local e resolveu, no mês de maio de 1819, criar a Vila Real da Praia Grande. Em julho, ele nomeou José Clemente Pereira, o Pequeno, e em 11 de agosto de 1819 foi o dia que foi instalada nossa Câmara. Né? Teve a fundação da cidade, mas o poder legislativo só começou em 1819, no dia 11 de agosto, foi numa quarta-feira à tarde. Inicialmente, eles iam instalar no Palacete de São Domingos. Então, acharam, pela documentação que eu tenho, José Clemente, o Pequeno, e mais o desembargador Queiroz, algumas pessoas presentes, acharam melhor caminhando e chegaram no Largo do Capim, onde é a prefeitura antiga que tem em Niterói, e ali fizeram 2 escrutínios e começou a votação. Então, só votava homem na época, né? 53 pessoas votaram naquele dia. Eu tenho ali no slide, depois se eu puder mostrar, tem até o Pelouro, onde era o local de votação, né? E foram votados naquele dia, né? Conseguiu o Paulo Henrique, o João de Moura Brito e o Quintiliano. O Quintiliano no dia faltou. A rua, né, botava uma sacola e fazia o sorteio. A primeira eleição da Vila Real da Praia Grande legislativa foi por sorteio. Era uma bola de cera, chamado Pelouro, a pessoa trazia de casa, os homens bons, né, que eram chamados, né, tinha uma discriminação para votar na época, e colocava ali, foram colocadas 53 bolinhas ali de cera. Aí, no sorteio, chamava um menino de 7 anos de idade, só podia ser menino, infelizmente a mulher tinha que ficar até de longe, né, não chegava nem perto, né, na época, né? E foi votado e escolheram 2 vereadores. O terceiro, o Quintiliano, quando foi sorteado, não compareceu. Já começou a primeira confusão ali da Câmara nesse dia. 11 de agosto de 1819, já estava arrumado um problema. O Quintiliano morava numa localidade chamada Baldeador, mas 30 dias depois ele tomou posse. E ali naquele dia, na missa,
né? Naquele dia que votou, foi feito um almoço na casa de Helena Casimira. Até esses dias chegou um tetraneto dela no arquivo, eu fiquei muito feliz, bati a foto com ele. E ela cedeu o almoço, cedeu todos os detalhes lá da casa. E a reunião com 2, mais José Clemente Pereira, o pequeno, foi feita e decidiram que iam entoar um tedel na igreja, Nossa Senhora da Conceição. Eu faço parte da Câmara Municipal de Niterói e faço parte de onde a Câmara foi instalada. Eu sou um membro da comunidade, eu frequento aquela igreja. Então, estou nos 2 locais. A minha vida é uma história direta, que eu estou lá e cá, tem museu lá e tem museu do lado do nosso, na Câmara também. E ali foi feito um tedel, que agora, dia 9 de agosto, eu convido a todos que puderem comparecer lá na missa. Ele vai entoar o tedel, que foi entoado pelo padre Joaquim Campelo, foi o padre que presidiu a missa na quarta-feira, por volta, acreditamos, de 15 horas. Depois do tedel, os sinos tocaram, foi entoado o sino, e às 16h30 começou as pessoas... tinha 43 casas no centro de Niterói naquela época, no centro do que seria a Vila Real da Praia Grande na época. E ali as lojas, as casas, tudo isso eu tenho registrado em documentos, tá? Eu estou falando que está registrado lá no nosso documento. E foi... as pessoas botaram doces na porta, muita alegria, o sino da igreja, Nossa Senhora da Conceição, foi entoado, e ficou várias vezes ali, vários minutos tocando, e dali começou a Vila Real da Praia Grande, com 2 vereadores, e foi sorteado também, eu esqueci de falar esse detalhe, o primeiro funcionário público de Niterói, que é Francisco Faria Homem. É o mesmo local que eu estou, ele era chefe do arquivo também, só tinha um arquivo. Nós hoje, nós temos mais de 3 milhões de folhas guardadas no arquivo, é enorme o nosso arquivo, grande. Ele só tinha uma ata, que ele andava embaixo do braço, para lá e para cá, acredito que seria o rascunho, porque a original está com a gente, né? Ele ia nas sessões, era uma sessão por mês que tinha, da Vila Real da Praia Grande, e ali começou a nossa vida legislativa, começou naquele dia, 11 de agosto de 1819. É a data que nós temos. E, passado pela Câmara, 852 vereadores, até o dia de semana passada, quando não tomou posse, a outra semana. 852 vereadores nesses 205 anos que vai completar 9 de agosto. Então... porém, um detalhe que me deixa até assim, né, apreensivo, porém, só 14 mulheres. Mesmo assim, a gente tinha 12. Aí foi uma menina da UF, de assistente social, fazer uma pesquisa, e ela me mostrou o nome de uma mulher em 1947, que eu não tinha visto, os outros historiadores que também não tinham visto, Edith Castex Olivier. Então, ela compareceu em 47. E quando foi lançado o livro de 205 anos, eu tinha lá escrito assim, Lídia de Oliveira Farias de Medeiros. Aí eu olhei ali, a menina que olhou, não fui eu não, sempre não, eu só chego depois e vejo. Sempre, geralmente, as mulheres que acham esses nomes no arquivo. Aí ela me mostrou que ali tinha uma vírgula. Aí tinha uma vírgulazinha, então é Tânia de Medeiros. Então, graças a Deus, descobrimos mais uma mulher, um vereador em Niterói, e foi uma mulher. Então, é isso, nós temos, só desse tempo todinho, 205 anos, tivemos 14 vereadores. A mais que está importante até os dias de hoje é Sônia Saturnino Braga, que é professora, está viva, graças a Deus. Então, ela foi a primeira vereadora eleita a cumprir todo o mandato. Tá? Ela ficou eleita 6 anos, as outras, todas elas eram suplentes. Edith Castex Olivier, na época de 1947, devido ao comunismo, ela saiu com o esposo dela, foi morar no Chile. Quem me contou isso também, isso eu não tenho documentação, foi o doutor Jorge Loretti, que era desembargador, conversava muito comigo lá no arquivo, ele foi funcionário da Câmara também, e ele me contou essa história, aquela que não está ali, porque ela fugiu não, ela foi embora, né, com o esposo dela.
E então, várias leis que trouxeram, que foi feito na Vila Real da Praia Grande, por exemplo, aqui em 1854, que tinha o vereador chamado Marcos Fioravante Patrulhano, que era muito amigo de Dom Pedro, e em 1854, Dom Pedro Jovem, 20 escravos foram forreados. Desses 20 escravos, ia fazer o quê? Mandar de volta. Aí ele criou tipo uma secretaria de obras e deu emprego a eles e moradia, né? E deve ter dado salário, não está especificado. E ajudou muito aqueles 20 alforriados. E outro detalhe que foi criado aqui também, em 1888, 6 de abril, o vereador Vitor Próspero Davi, que eram 7 vereadores na época, ele fez a abolição da escravatura, em 1888, dia 6 de abril. Quando a lei da princesa Isabel chegou aqui, já era Niterói, né? Nicterói, não precisou porque foi uma lei federal dela, né? Mas nós já não tínhamos mais escravos, há 1 mês e poucos dias, né? Há 1 mês e 7 dias, nós não tínhamos mais escravos. Então, ele fez a lei, teve que ser até reservado para um lugar, porque tinha muitas pessoas que eram contra. Uma vez eu vi um depoimento de uma deputada lá no plenário, eu vivo dentro daquele plenário, chega alguém diferente, eu vou escutar para aprender um bocado, né? Ela falou que ela não encontra livros de escravidão, de registro de escravo, ela não encontra, que parece que foi queimado, né, na época de Rui Barbosa, o que eu não tenho certeza. E esses livros, aí depois que ela acabou a fala dela, eu falei, olha, se a senhora precisar, eu tenho 17 livros no arquivo. Fico muito triste com aqueles livros, mas eu tenho que guardar para a história. Está guardado lá 17 livros sobre a nossa escravidão, aqui, tudo que houve em Niterói. E, às vezes, pesquisadores, né, historiadores, vai lá, mas tem que ser assim, muito detalhista, né, porque eles estão pesquisando os livros. Aí eu estou perto, eu sempre boto um funcionário perto. Aí, quando estou lá lendo, ele virou uma página, eu olho para ele, né, assim, eu tenho preocupação, porque nós temos 2 atas sumidas, logo as mais importantes, né, de 1888, da escravidão, depois da proclamação da República, até 90, eu tenho 2 atas sumidas. Em 1904, eu tenho 10 páginas arrancadas daquele livro, então isso me preocupa muito. Essas atas, elas apareceram por ano, quando o prefeito de Niterói, Rodolfo Villanova Machado, a pessoa foi tentar entregar a ele, mas queria uma recompensa, aí que acabou que ele não deu a recompensa, e a ata, eu sei que ela existe. Um sonho meu é achar essas 2 atas, onde eu for no museu, algum local, eu conheço, né, as outras, a última, anterior e a posterior, eu sei mais ou menos como é. Então, foi outra lei que beneficiou o país. E foi seguindo, a Câmara começou a perder um pouco de poder, logo em 1829, né, que teve a eleição, tirou o judiciário da Câmara, tirou várias questões, e em 1904, quando foi criada a prefeitura. Aquele prédio que tem ali no Jardim São João, que está até aqui no slide, aquele prédio, funcionava ali a Câmara, funcionava ali a prefeitura e a Assembleia Legislativa do Estado. Só imagina que confusão não devia ser, né? Aí até que em 1904 criou a prefeitura, e logo, se eu não me engano, em 1913 veio aquele prédio da Rua da Conceição, e em 1917 veio o prédio da Assembleia Legislativa, em 1º de agosto de 1917, foi inaugurado aquele prédio bonito que tem na Amaral Peixoto, talvez um dos prédios mais bonitos do Brasil em sentido de Câmara, pode ser considerado aquele, né? Tem uns 3 muito bonitos, mas aquele é muito importante para a gente. E dali começou a Assembleia ali, e começou, aí a Câmara teve sossego durante até 1975, como a professora falou, né? Professor Rubens,
Se o senhor quiser ir passando, porque ficou paralisado no termo, pode ir indicando, porque não sei se o senhor estava pensando nisso. Aqui é porque eu não estava enxergando aqui direito. Então, aquilo ali é a nossa urna. Essa urna, em 2006, agora recente, né? Ela era usada para votação. O voto era secreto, né? Então, se vai votar um aumento de uma professora, do negócio, a gente não sabe quem disse sim, quem disse não, né? Não sabe. Então, até que um vereador, ele fez uma lei que todos aprovaram, né? Os vereadores abraçaram, até que alguém prove o contrário. Niterói foi a primeira cidade a nível legislativo municipal a ter o voto em aberto. Ali em 2006, quando vota um projeto na Câmara, todo mundo sabe quem é a favor e quem é contra. A urna está lá no arquivo, guardada, ela vai ser agora tombada e ela já é patrimônio, né? E ela vai ser colocada no alto da Câmara, lá do plenário, que agora o prédio é nosso, né? Também ele era comodato. Há 2 anos o nosso presidente conseguiu o prédio para a gente, né? Então nós temos aquele prédio agora, ele é da Câmara Municipal de Niterói, pertence ao povo de Niterói. Pode passar mais uma vez. Aqui nós temos alguns documentos de adesão à independência de Niterói, tá? Da vila, né? Real, ainda era vila, até 1834, né? Foi vila. Pode passar, de novo. Aqui é uma... Pode ler aqui, ali é uma alforria. Então, o que eu faço lá? O que nós fizemos? Uma empresa chegou uma época, para ninguém ficar mexendo no livro, né? Fez assim, em plásticos, né? Assim, aqueles igual uma folha assim, mas é todo em plástico, grosso, né? E ele fica lá exposto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma pesquisa, já tem como símbolo também. Pode passar. É a urna de Pelouros. Aquela ali que é a urna de Pelouros. Ó. Ali as pessoas votavam, quando eu falei, né? Colocavam o voto em uma bola de cera com o nome dentro. Já vinha de casa, preparado. Só homens votavam, tá? Pode falar. Ali. Aquela espátula ali, ela estava sumida há muito tempo. Ninguém achava. Aí um rapaz da CRIM foi lá na porta do arquivo e entregou, né? Ainda ficou emocionado, né? Entregou essa espátula. Essa espátula foi que criou aquele prédio da fundação, onde era a Câmara, em 1913. Foi uma pá simbólica. Ela estava perdida há muitos anos. Ele foi entregar. E esses dias um pesquisador chegou lá e viu, olha, você fica de olho nessa pá, porque ela é de prata. Tá, agora eu tenho 2 cofres lá no arquivo, algumas coisas que pode guardar para não estragar, eu guardo dentro do cofre. Tá? Esse plano de arruamento é o plano de arruamento Palieri, né? De 1820, foi na época, foi José Clemente também que participou, o major. Então, até que alguém prove o contrário também, Niterói é uma das primeiras cidades a ter um plano de arruamento, mas há pouco tempo me falaram que no Maranhão tem uma cidade mais antiga que tem um plano de arruamento. Então, eu tenho que sempre falar, é uma das primeiros planos de arruamento do país, pode estar ali também. E nós conseguimos isso aqui, foi uma doação de um parente da monarquia, Francisco Albuquerque, que foi membro do Instituto Histórico. Ele foi lá, ele trouxe uma cópia do original para a gente, então nós temos guardado lá. Tá? Pode passar. Aí é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, foi aí que foi instalada a Câmara, tá? Aqui em 1819. Eu faço parte dessa igreja também, ela está maiorzinha, ela tem outro lado agora, então tudo começou aí, tá? Pode passar. Esse aqui é o palacete de Dom João, né, que ele ficava no Graguatá, né, naquela esquina daquela rua. A Câmara funcionou também por 1 ano e 4 meses nesse local, por idos de 1833, 34, ela ficou um tempinho aí. Ele foi demolido, né, por um prefeito de Niterói, né, na época, e só temos essa... na época ainda tinha fotografia, só temos esse prédio aqui,
Só temos essa imagem aqui que vem a mostrar. Mas tem uma maquete muito bonita com a medida, está no Colégio São Vicente. Esse Francisco Albuquerque também doou para lá. Esse aqui é a Câmara, que veio depois da... Esse é um prédio onde já tem essa foto, ele foi demolido em 1910 para fazer o outro em 1913. Que não, hein? Era ali na fundação. É aquele prédio antes da fundação. Aí que foi feita a abolição, os documentos importantes, Marcos Patrulhano, Fioravante, também trabalhava aí. E ainda tinha um detalhe, eu esqueci de falar. Aí, esse prédio, além de ser assembleia, Câmara, funcionava como uma prefeitura, ainda era cadeia e cartório. Ainda tinha tudo junto ali. E registro também de pessoas, só tinha esse cartório, registrava ali. Tá? Pode passar. Essa aqui é a Câmara de 1913. Né? Pode passar. Essa aqui então, essa é a Câmara onde a professora falou aqui, que em 12 de julho de 1975 houve a fusão, né? Então, aqui, mas mesmo assim, antes um pouquinho, no dia 24 de junho de 1975, todo mundo se apressou em pegar logo o prédio, né? E aparecer era dono, né? Aí a Câmara saiu de lá, já veio para cá, eu ainda tive o prazer de conversar com alguns que estavam vivos ainda, né? E foi uma sessão solene, em 24 de junho de 1975, teve uma sessão solene, dali a Câmara ficou como comodato até 2 anos atrás. Pode passar, tá bom? Então, obrigado. Então, aí, falando dessas leis, só para terminar, assim, teve uma lei aqui também em Niterói, foi em 1902, né? Em 1984, que o prefeito a pessoa ainda está viva, é Valdemir de Bragança. Naquela época, ele criou o Vale Idoso. Eu lembro que era um cupomzinho, né? Assim, e destacava. É tido, Niterói e outra cidade perto de Brasília, a primeira cidade a ter o Vale Idoso. Se hoje são mais de 43 milhões de idosos no país, que eu acredito que seja isso, né? Usam o Vale Idoso no ônibus, agradeço a Niterói também. Na época eu tinha 26 anos, falei, ai meu Deus, será que eu vou pegar? Aí, a coisa de uns 3 anos, eu peguei o Vale Idoso, eu fui andar no ônibus 42, fiquei muito feliz, né, com isso, e também ele criou, em 1988, um imposto de gasolina, né, na época que era 3%. Isso foi a semente do royalties que o Brasil inteiro usa hoje, também começou em Niterói. Eu estou falando das coisas boas que nós contribuímos para o país. Essa fila no banco também, que tem senha, começou aqui em Niterói também. Não é o ideal ainda, mas pelo menos tem uma cadeirinha e tem senha para a gente sentar e esperar a hora do caixa, tá? Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, tá bom? Um pouco que eu falei da minha Câmara Municipal, que eu tenho muito orgulho em trabalhar lá, tá? Obrigado. Muito obrigado, professor Rubens. Excelente explanação sobre a história da Câmara. E, enfim, depois a gente vai fazer alguns comentários. E agora já passo para o professor Manuel Rolf, que vai falar, cujo tema, né, Guerra, Paz e a Fundação de Niterói. Para onde vai essa memória e o seu patrimônio? O senhor tem a palavra, gentileza. Obrigado. O slide, por favor. Nada? Enquanto isso, é comum, nas mesas é passada uma lista, né, de chamada para depois receberem os certificados. E é isso, acho que o slide já está ali. O principal acho que dá para enxergar. Professor. Cortadinho. É o slide ou o PDF que abriu?
Tá. Então, assim, quando a gente fala a ideia fala um pouco sobre memória, a questão da identidade, porque memória envolve identidade e o patrimônio de Niterói. Memória e história têm uma relação ambígua. Não é? Quer dizer, aquele negócio de quem não tem memória não tem história não é exatamente assim. Né? Porque a memória ela tem um processo coletivo, em que várias lembranças são selecionadas, ninguém lembra de tudo, isso nós mesmos individualmente não lembramos, e que é, portanto, transmitida geração em geração. E a história ela lida com todo um procedimento científico, de pesquisa, de documentação, e muitas vezes documentos não correspondem exatamente à questão da memória. De qualquer modo, a memória ela é fundamental para uma questão da identidade. Né? Então, se você partícipe de uma cidade, com uma determinada identidade local, estadual, nacional, então é importante, né, você tem um etnônimo, um nome que identifica aquele determinado grupo social, e aí você, portanto, a partir das suas memórias, você vai constituir um trajeto da sua história dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo. Nesse sentido, é muito importante, assim, sempre se debate muito, quando você vai falar sobre a fundação de Niterói, a questão de festejos e assim por diante, então aparece muito a questão de que Niterói, à época de Araribóia, nem cidade era, porque, do ponto de vista jurídico lusitano, eles eram muito específicos sobre a forma de definir o que é uma aldeia, o que é uma vila, o que é uma cidade. Então, cidade, o procedimento todo do outro lado da Baía da Guanabara teve o Rio de Janeiro, mas cidade não era, porque é uma questão jurídica. Entretanto, do ponto de vista antropológico, essas identidades étnicas, em certa medida, uma identidade local é uma identidade étnica também, como se fossem aquelas matriuscas, aquelas bonecas, uma dentro da outra, né? Você tem diferentes níveis de identidade, e você vai realçar, vai acionar uma determinada identidade em função da circunstância na qual você está. E uma identidade, ela sempre remete à ideia de nós e os outros. Eu só percebo que eu tenho uma identidade quando eu me vejo diferente de outras pessoas, né? Nós e os outros. Então, e dentro desse caráter relacional, desse relacionamento, você vai dizer assim, não, eu sou fluminense, eu sou niteroense, eu não sou carioca, eu não sou do Rio, e assim por diante. Então, esse é um elemento fundamental. E aí, quando se fala em origem é sempre um mito. Um mito que é como eu me identifico, como eu construo essa minha identidade. Né? Quer dizer, então, sempre se fala em origem, necessariamente é um mito. Né? Quer dizer, o Marc Bloch, que é a grande referência para nós historiadores, todo mundo quando entra na faculdade estuda o livrinho Apologia da História, que ele reflete sobre, que ele escreveu para o neto dele e tudo mais, ele estava preso à época quando ele escreve esse livro, então ele vai refletir, vai falar da importância da história, então ele diz que a origem é uma questão mítica, porque você parte de como você se identifica para você buscar aqueles traços lá atrás, lá no recuado. Então, não tem nação, não tem a identidade que ela não estabeleça um mito de origem. E é nesse sentido que eu quero que a gente entenda, quando se fala aqui da fundação de Niterói, da fundação de qualquer cidade, qualquer país, não são todas as culturas que têm mitos de fundação. Né? No Japão não existe mito de fundação, por exemplo, né? Porque não concebe que algo tenha um início quando é fundado, não existe isso. Então, há determinadas culturas que têm mitos de fundação e eles são, portanto, mitos de origem, nesse sentido. E aí a gente tem, à frente, que estamos a falar de passados, e os passados eles são fundamentais na constituição dessa trajetória, e esses passados eles são repletos sempre, necessariamente, de contradições, de conflitos, de encontros e desencontros. Isso aí faz parte do processo. E da mesma forma que eu, como filho, por exemplo, se eu rejeito meus pais, se eu rejeito meus avós, eu passo a ter um problema com a minha identidade,
Analogamente, a gente pode entender também dessa maneira, que quando você pensa em rejeitar ou apagar alguma coisa do seu passado, não é? Você faz isso conscientemente, a sua própria identidade ela fica ferida, você não está pacificado consigo mesmo. Então, é importante que o passado, com todas as contradições que ele possui, com as coisas feias e belas que ele possui, ele tem que ser contemplado para que a gente possa compreender a nossa própria realidade. Então, esse é um ponto fundamental aí. Então, a gente tem imagens aqui que tentam identificar traços identitários. O primeiro dele ali, que está ao lado do tema, que é o brasão de Niterói. O brasão de Niterói, então, assim, a gente às vezes olha para o passado e pensa que certas coisas são muito recuadas, mas elas são muito recentes. Esse brasão, tal qual está aí, ele foi criado em 1969, porque se entendia que o brasão anterior não obedecia a certas regras heráldicas, né, e era mal feito, e esse brasão é bastante interessante porque ele acaba contemplando toda essa história. Aí passa por gentileza. Então, está cá o brasão, não é? Então, você tem, como toda cidade, que se vê como cidade, a muralha ali em cima, porque desde o princípio, na história da humanidade, quando surgem núcleos urbanos, eles são amuralhados, e mesmo quando não são amuralhados, o simbolismo é o muro, porque o muro protege, dá segurança, separa, né, das inconstâncias de outros locais que você não tem como se defender e assim por diante. Aí você tem, em fundo vermelho, em primeiro lugar, um cocar com as setas, que representam o entendimento que a história da nossa cidade ela é uma história que tem uma origem indígena e que, portanto, se coloca ali em Araribóia, no século XVI. Então, isso está marcado pelo primeiro ali do fundo vermelho. Depois, ao lado do fundo vermelho, tem lá a IHS, que tem diferentes leituras em relação a isso, mas aqui está representando, inclusive, a presença dos jesuítas, que junto da aldeia de São Lourenço, a aldeia chama-se São Lourenço, inclusive, a primeira peça teatral encenada em terras fluminenses, que é uma peça do padre José de Anchieta, então, que é encenada na aldeia, a aldeia onde Araribóia vai receber a Sesmaria e vai tomar posse dessas terras. Então, está lá, então, Jesus Hóstia Santa, Jesus Salvador dos Homens, não é? Porque em latim estão passando por português. Então, pode ter várias leituras do IHS, mas está remetendo à questão jesuítica aí, não é? A cruz ali em cima. Depois, ali em verde, a gente vai ter a coroa imperial, ela é diferente da coroa real, porque na história de Niterói, ela, uma vez tornada cidade, ela poucos anos depois é nomeada cidade imperial, então está buscando recuperar esse elemento também em plena república. E depois você tem, no outro canto vermelho, você vai ter o caduceu de Hermes. Ali está como cetro, não é a forma mais adequada, é um cajado, é um bastão. É claro que um cetro também é um bastão, é um cajado, mas cetro dá uma ideia de poder, não é? Quer dizer, o cajado, ele é o cajado de Hermes, tem o cajado de Esculápio, que representa a medicina, a enfermagem, que é só uma serpente. O de Hermes, ele tem duas serpentes se enroscando, remete, portanto, também a essa imagem, tanto a gente pode perceber nela a questão do comércio, que Hermes é o deus do comércio, é o deus que é mensageiro, é o deus que representa sempre o deus Júpiter ou Zeus, conforme o nome seja latino ou grego, e que percorre as estradas. Então, representa, portanto, o comércio, está dentro de uma roda dentada que remete também à questão da indústria. Então, a parte econômica em relação à cidade. Embaixo tem o fundo azul, com a pedra do índio, que a gente vê que, desde o princípio, a pedra do índio é uma vista bastante simbólica em relação a Niterói. Não é à toa que correm várias histórias, lendas sobre a pedra do índio. Então, que Araribóia teria, quando viu aquela pedra, foi Tupã que fez, né? Ficou impressionado com a beleza dela, e assim por diante. Então, não é à toa que também foi escolhido também como símbolo também deste evento. Então, a pedra do índio está ali no Brasil. E aí, que abre-se a polêmica, né? Quer dizer, você tem 3 anos dentro desse brasão. Então, 1573,
1819 e 1835. Então, veja que o Brasil está abraçando a sua história. Então, 1573, porque quando você vai buscar uma identidade, você gosta de ir até o mais recuado possível. Quanto mais antigo, mais enraizado você está, mais você se sente sólido nesse aspecto. Então, 1573, se tem o documento que é tido como o documento em que o Araribóia vai receber a sesmaria da qual ele vai tomar posse. Então, é dito que ele teria tomado posse no dia 22 de novembro de 1573, dessa sesmaria, que vai ter depois a aldeia de São Lourenço e assim por diante. Depois a gente tem 1819, quando a cidade ela se tornar a Vila Real, mito, né? Quer dizer, cidade do ponto de vista antropológico, né? Mas a aldeia vai se tornar a Vila Real da Praia Grande, em 1819, depois do período que Dom João esteve por aqui, então, usufruindo, né, das mesuras locais, assim por gente, daí o palacete foi doado a ele, como foi mencionado pelo professor Rubens, e, finalmente, em 1835, quando, em 1835, ela aí sim é tornada cidade. E ela recebe o nome de Niterói. Niterói é um nome muito interessante, assim, porque Niterói, então, se entende que é água escondida, que é do Tupi-Guarani, água escondida. Entretanto, quando a gente vai ler com atenção o Jean de Derry, que é um viajante, é um francês calvinista que esteve aqui, e o Jean de Derry, ele observa que em torno da Baía da Guanabara teriam existido 80 aldeias, então todo o entorno guanabarino. E Niterói teriam 4 tribos, né, 4 aldeias, só que o termo Niterói, há estudiosos que interpretam que esse termo Niterói ele estava associado, que é água escondida, mas estava associado ao outro lado da Bahia. Antes do Rio de Janeiro ser Rio de Janeiro, então se entendia que ali também teria algo que era Niterói, não é? Porque Tupi-Guarani era escondida, mas era escondida da Baía da Guanabara. Qual o lugar da Baía da Guanabara? Então, a princípio, Niterói não era identificada como Niterói, tanto que daí veio o nome, aldeia de São Lourenço, Vila Real da Praia Grande, e assim por diante. Então, não era Niterói. Acontece que, no processo da independência, nessa busca das raízes, a gente já tinha criado um mito de origem no Brasil colônia, que é o mito de Catarina, Paraguaçu e Caramuru. Não é? Quer dizer, então, Catarina, Paraguaçu e Caramuru são tidos como pai e mãe de todos os brasileiros. Ainda hoje, na Bahia, porque é uma história que acontece na Bahia, a gente tem essa referência, isso ainda é vivo nesse sentido. Eu, quando estudei nos meus bancos escolares, eu tinha conhecido também essa história. Depois as pessoas vão perdendo e desaparecem. O fato importante é o seguinte, porque você começa a se identificar ser brasileiro com a mestiçagem. Então, quer dizer, é uma índia que ela se torna católica, a gente tem a certidão de batismo dela, né? Ela acabou sendo batizada em Saint-Malo, na França, porque o Caramuru se entende, hoje em dia há um certo consenso, que ele era um português a serviço dos franceses, e que, portanto, ele se escondia aqui, porque naufragou, mas quando chega um barco francês com Jacques Cartier como piloto, ele vai para a França, leva a Catarina, ela lá é batizada, e que, portanto, se une, então tem esse elemento ali presente, e não é à toa que Frei Santa Rita Durão vai compor um poema enorme sobre o entorno de Caramuru no século XVII. Em 1816, visitem o site da Biblioteca Nacional. Ali vocês vão encontrar um chamado Guia dos Caminhantes. O Guia dos Caminhantes é escrito por um sujeito chamado Francisco de Santana, se eu não me engano, o Pardo Velho. O Pardo Velho. Ele vai fazer um atlas, o Guia dos Caminhantes é um atlas, e nesse atlas ele coloca à frente, né, então é muito interessante porque o atlas ele coloca como marco zero, o marco zero que vai colocar é a Baía de Todos os Santos. Então ali seria a partir daí que você vai calcular todo o resto do planisfério. Depois, o que ele faz? Na capa, ele tem de um canto, a gente vê uma Índia e um europeu, portanto, Caramuru e Paraguaçu, que vai receber a Paraguaçu
vai receber o nome de Catarina do Brasil, Catherine do Brasil, porque você tem, assim está na certidão de batismo dela, está preservado no Canadá. Em Salvador, há uma reprodução dessa certidão que foi achada depois lá. E aí, nesse contexto, eles observam comércio entre portugueses e índios, a expulsão dos holandeses de Salvador, a Igreja da Graça. Então, você vê nesse fundo como se eles estivessem de fora observando um pouco a história, não é, do país. Então, quer dizer, é uma assunção desse passado nessa perspectiva. Não é à toa que, quando Dom Pedro resolve, então, a independência não se resolveu em 1822, era um processo bélico, é uma guerra que só vai terminar em 1823. Quando o Dom Pedro, então, apreende navios portugueses, um deles ele vai chamar de Paraguaçu e o outro vai chamar de Piranga, que ele já tinha estado lá no rio Piranga, à época se chamava Piranga, não é? Quer dizer, e ele busca preservar essa memória do que se fez ali. Então, você tem... E o que acontece? E mais adiante vai aparecer uma embarcação que vai receber o nome de Niterói. Há um navio com o nome Niterói, que vai participar das guerras de independência. Ele vai ter uma ação heróica, esse navio. Então, Niterói é um nome que cresce. Cresce por quê? Porque Niterói é um nome que remetia a esse passado que você quer construir essa ideia dessas misturas, não é, dentro do país. A visão de identidade era essa, não é? Você tem um processo que vai acabar resultando nessa percepção. E, mais adiante, vai surgir, inclusive, uma revista de brasileiros que moram em Paris e vão criar uma revista chamada Niterói, que vai ser publicada a partir de lá. Quando a cidade, portanto, ela recebe o nome de Niterói, quando, por sugestão na hora de virar cidade, então se sugere que seja dado o nome de Niterói, eu até anotei, tem algum canto aqui o nome da pessoa que sugeriu, existe todo esse lastro anterior, não é, de Niterói. Então, Niterói tem todo esse laço, desenvolvido nas guerras, das lutas, pela nossa identidade, independência, e assim por diante. Então, Niterói aparece aí, portanto, aquela data ela é fundamental nesse sentido. Aí a gente tem um detalhe muito importante. A história de Niterói ela está indissociavelmente ligada, umbilicalmente, à história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, é inevitável, quer dizer, ela existe em função de, e o Rio de Janeiro também existe em função de Niterói. Então, estão geminados. Né? Nesse sentido, o povoamento aqui vai acontecer em função dos franceses, quando eles entram, então, que vai tomar a ilha, que hoje é a ilha de Villa-Gagnon, que vão formar uma colônia ali, aí vem o Mendes Sá para buscar expulsar, vai se estabelecer, então a gente tem um mapa ali, que é o mapa da Baía da Guanabara, é um mapa posterior, de 1570 e poucos, mas que a gente vê que onde vai pela primeira... Os franceses, quando eles chegam, eles estabelecem 2 baterias no que hoje é a Fortaleza de Santa Cruz. Os franceses estabelecem 2 baterias ali. Não é? Quando os portugueses chegam, e eles acabam depois conseguindo tomar, então, essa região onde está a Fortaleza de Santa Cruz, ela é, nas Américas, a ocupação militar mais contínua que se tem em todas as 3 Américas. Não é? Então, desde lá, de 1555, 1560, em torno dessa época, até hoje, está ocupado militarmente. Está ocupado militarmente porque é o ponto mais estreito na hora da entrada da Baía da Guanabara. Do outro lado, quando você olha para o Rio de Janeiro, que você vai olhar, está o Forte de São João, não é? Quer dizer, então, corresponde o que é a Urca hoje, então, entre Pão de Açúcar, Morro Cara de Cão e assim por diante, é ali que o Estácio de Sá ele vai criar pela primeira vez um núcleo de povoamento do Rio de Janeiro. Ele vai fundar o Rio de Janeiro lá. Não é? Quer dizer, o mapa ao lado, ele mostra o núcleo original, que hoje era uma ilha, foi aterrado, então Urca tem um aterramento que une onde o Estácio de Sá desembarca, remando, porque estava contra o vento, e atravessa ali, estabelece uma posição estratégica para poder vigiar a ilha de Villa-Gagnon, onde estavam concentrados os franceses. Então, nesse sentido, ele se estabelece ali, e entre o estabelecimento
o estabelecimento no Morro de São João, não é? Que você vai ter, Morro de São João, minto, vai depois ser o Forte de São João, que é o núcleo inicial do Rio de Janeiro. Depois ele vai mudar mais para dentro, mais para o centro, que é o centro do Rio. Não é? Mas é ali o primeiro núcleo. Entre o Forte de São João e aí abaixo tem um complexo, você vai ter o Forte de São José e a Fortaleza de Santa Cruz, nós temos 1.500 metros. 1.500 metros. Então, é o ponto mais estreito e no meio vai criar o Forte da Laje, que é uma ilhazinha que está no meio. Então, você tem o controle da entrada da Baía da Guanabara por ali. É a primeira linha de defesa em relação à Baía da Guanabara. O Forte de Santa Cruz, depois ele vai ser construído como meio de dar defesa à cidade do Rio de Janeiro. E, a partir dele, que vai todo um sistema de fortificação que vai se constituir ali. O Forte Rio Branco, por exemplo, ele é criado na retaguarda para poder impedir que tente atacar o forte por ali. Não é? Então, você tem todo esse complexo. Passa, por favor. Outro slide. Então, a gente tem esses elementos, enquanto eu passo o slide, vou comentando. Então, a gente tem esses elementos que remetem, portanto, uma história que está lá atrás, no século XVI, né? Então, 1573. Aí eu quero entrar agora no século XX, porque existem... sumiu meu slide. Então, o que acontece é assim, a gente tem... existem documentos que remetem à ideia de que Morto Araribóia sempre se fez lembrança da instalação da aldeia dele ali, então se faziam festas populares ali. A coisa vai tomar de mão os políticos e o Estado a partir na República. Então, na República, em 1909, vai se pedir ao pintor Antônio Parreiras que ele faça uma pintura sobre Araribóia. Havia um grande debate, como é que eu vou representar esse Araribóia? Então, havia num livro didático um desenho do Araribóia mais civilizado e tudo mais, mas ele não era assim, ele não era desse jeito. E aí, comungava com o Rodolfo Garcia, que era presidente da Biblioteca Nacional, que entendia que não podia representar o Araribóia dessa maneira, vamos fazê-lo indígena. Né? Então, ele recebe a encomenda da prefeitura e faz o Araribóia indígena. Há uma polêmica, a Câmara de Vereadores não aceita essa pintura e, por causa disso, a prefeitura ela vai e coloca o Araribóia no salão nobre da prefeitura, do prédio velho da prefeitura, que está lá na Rua da Conceição, né? O prédio antigo. E aqui, portanto, a gente tem a pintura... a gente tem essa pintura é uma outra pintura posterior, é a morte do Estácio de Sá, né? Então, que é o Araribóia também ali, voltado ali para o Estácio de Sá. Aí, por gentileza, o outro slide. E nas extremidades aqui está a pintura que ele faz e vai ser colocada, e até hoje hoje é a Secretaria da Fazenda, né? Então, você tem o quadro do Araribóia, uma foto que graduandos da UF fizeram lá para o Laboratório de História Oral e Imagem, e do outro lado, do outro extremo, está cortado, que é para destacar a figura do Araribóia, é a imagem que a gente acha na Fundação de Arte de Niterói no site, destaca ali a imagem. Ora, feito isso, teve aquela polêmica toda, etc. e tal, como é que era? E aí, 2 anos depois, pedem para que Antônio Parreiras faça agora um busto do Araribóia, entretanto, por favor, faça agora ele, não é? De forma civilizada, digamos, com as vestes, assim por diante, com decoração, e daí ele vem e faz o busto. Não é? Então, teve uma festa, havia uma pessoa que se via como descendente de Araribóia, que tinha inclusive o nome de Araribóia também, então recebem, colocam o busto na prefeitura, do lado da imagem, do quadro. Já tinha o quadro do Parreiras, agora o busto. Esse busto permanece 2 anos, porque se faz um movimento para que ele fosse a praça pública, que ele fosse visto publicamente.
E que aí, portanto, ele é deslocado 2 anos depois, em 1911, para a praça que tinha o nome de Praça Araribóia Martim Afonso, que o Araribóia, uma vez batizado, ele recebeu o nome de Martim Afonso de Souza. Né? Esta é uma foto de 1956, com o busto ainda na praça. É o carnaval. O bloco chama-se Canibais Inocentes. Né? É uma foto de Manuel Fonseca, que saiu no jornal em São Gonçalo, está no material da Fundação de Arte de Niterói, nos catálogos. Então, a gente puxa essa foto, isso é um detalhe da foto, né? Então, que eles ali do lado do busto. Esse busto depois, ele vai ser retirado dali, não é? E vai se deslocar para a igreja, né? Lá em São Lourenço, a Capela de São Lourenço em frente, e no centenário da... Não, 1573, no 4º centenário de Niterói, vai se colocar a estátua que a gente vê até hoje lá do Araribóia, frente às barcas. Não é? Então, aí, por favor. Então, de lá para cá, tanta coisa aconteceu. Então, para a gente concluir, este é o último slide. E, assim, a gente, infelizmente, não tem a data, não é? A data de fundação de Niterói, ela deixou de ser feriado, né, logo depois da pandemia, e o argumento é porque novembro tem muitos feriados. Né? Então, é isso. Aí, na hora que deixou de ser, houve até um estudioso que reclamou lá no jornal, falou assim, também nem era a data certa, porque leram errado o documento. Na verdade, a fundação é um mês atrás, seria outubro. Se é outubro, então por que estou para outubro? Se a gente chegar à conclusão que é outubro mesmo, que foi. Então, de qualquer modo, quer dizer, como é que a gente pode, uma vez, não é? Quer dizer, pensar na consolidação da nossa memória, da nossa história, e a partir disso a gente ter mais zelo com o patrimônio da cidade, histórico, cultural, que a gente vê cada vez mais decair. Obras até tem, mas são obras muito, muito circunscritas, num edifício, que você vai e tem um material enorme que você poderia fazer rua cultural, tem da Universo uma tese antiga de fazer ali, do arquivo municipal que não temos ainda. Pois é, então tem todos esses elementos, e daí a questão quer dizer, para onde que a gente vai nesse sentido? Então, assim, que cada um possa ter a sua visão, né? A identidade vai congregar todas essas visões. Quer dizer, então, eu penso que esse é o grande ponto daí. E que a gente possa, nesse caso, de alguma forma, levantar essa questão. Como é que você pode transmitir para as novas gerações se você não dá importância para a data, nesse sentido? Então, isso é muito importante, porque, inclusive, o feriado, a princípio, ele foi criado também só décadas depois de todo esse processo, né? De você, Araribóia, da imagem, não foi em 1909, foi na segunda metade do século XX também. Então, a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa e que a memória, né, se ela se esvanece, então a nossa identidade também, e você não tem mais zelo e cuidado, porque mesmo o patrimônio, ele só é preservado quando a população local se identifica com ele. Se ela não se identificar, pode ver rios de dinheiro, técnicos lutarem, né, congressos, isso não vai preservar nada. É isso. Muito obrigado, parabéns. Excelente. Bom, a gente agora vai fazer um breve bate-papo, até se o pessoal puder até ligar a luz, eu acho que como não vai projetar. Eu vou fazer só alguns comentários breves, e aí passo, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, porque daí todo mundo, os nossos palestrantes fazem uma réplica ao final. Queria justamente que, né, a Denise comentou um pouco, mas falar a respeito da questão desse acervo, né, da importância do acervo, então a discussão sobre o arquivo público de Niterói, que não existe. Uma coisa que chama muita atenção, né, nisso que você falou sobre história pública, que, na verdade, de que maneira há uma relação com a história privada, com a história dos colecionadores, das famílias, dessa preservação, que é muitas vezes mais intimista, mas ganha uma importância. E, por exemplo,
essa coleção, que é uma parte mínima que a gente está expondo aqui de postais, é um colecionador bravamente que faz um trabalho de cuidado e de manutenção de uma memória que muitas vezes não consegue ser absorvida. A gente acabou de falar que não tem um arquivo público, né, como vários municípios do Brasil não têm, mas se a gente tem tanta proeminência boa, que tenhamos também uma proeminência nesse sentido, assim como, né, o Rubens faz um grande trabalho na Câmara. Também, aí para o Rubens, me chamou a atenção a questão do plano de arruamento. Eu sempre imaginei que as cidades de Minas fossem até mais vanguardistas, né, porque Minas gosta muito de se identificar como uma vanguarda das cidades no Brasil, né, que a urbanização já teria sido antecipada lá antes de outros lugares. Me chamou a atenção esse ineditismo, né, de Niterói em relação ao arruamento. E depois queria que você falasse um pouquinho do Palácio Dom João, porque eu acho que, assim, na internet, pesquisando, eu acho que já se fez confusão desse palácio com o Palácio São Domingos. Eu acho que em algum lugar eu já vi essa confusão. Queria que você falasse um pouco da diferença, né, e retornasse um pouquinho sobre esse palacete, né. Também uma coisa importante da Câmara é que a independência do Brasil ela foi marcada por um referendo, né, digamos assim, a conferência, a ação das câmaras foi muito importante para a independência do Brasil. Aquela publicação do Arquivo Nacional, as câmaras, a independência central, e revela como, na verdade, houve um assentimento das câmaras, e aquilo ali foi significativo para a trajetória do Brasil. Quão importantes são as câmaras municipais. A gente está vendo aqui a importância da Câmara de Niterói, esse vanguardismo, essa proeminência. E para o professor Manuel Rolf, né, também fiz algumas perguntas gerais, eu acho que uma também que é para todo mundo, essa questão vocês falaram do feriado, mas especificamente do padroeiro da cidade, que sempre tem uma tensão aí, não é, às vezes não, né, o público em geral não fica muito claro o porquê não é São Lourenço, e como que ficou, né, São João, mas também é uma identificação muito grande com São Lourenço na cidade. E, bom, é isso, parabéns a todos. Eu não sei se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguém quer fazer, senão eu já passo para eles responderem. Então, tem duas perguntas, aí depois eu passo cada um 5 minutos, né, no máximo, fecha. Cecília, pode vir. Alguém vai levar o microfone. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Como foi dito aqui, não existe o arquivo municipal, mas a gente tem o Rubens. Para quem não sabe, o Rubens é um servidor da Câmara há muitos anos, protetor da história da cidade, com muito afinco e com muito amor. Trabalhei com ele 2 anos, tenho muito orgulho de ter te conhecido, e hoje ele está passando os conhecimentos dele à nova geração que está por vir, para guardar essa pequena parte da memória da cidade que você, com tanto carinho, cuida daquele arquivo da Câmara Municipal. Queria te agradecer, te parabenizar, te desejar toda a sorte do mundo numa aposentadoria breve e dizer que você é um presente para a cidade. Boa tarde, me chamo Valéria, sou professora do curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense. Tenho aqui 2 companheiros de UF, o Felipe e a Leandra, mestre PPG Turuf, e aqui graduando do curso de Turismo. E nós viemos aqui no intuito de conhecer um pouco mais da Niterói, que ainda não é turística, mas que tem um valor imensurável, um valor histórico, um patrimônio e uma memória que não são acessados, porque a gente sabe que toda a retórica turística é em cima de algumas narrativas que já se tornaram até uns clichês da cidade, e, como historiadora, turismóloga, venho aqui defender o interesse de que a gente possa estar estreitando uma conversa, parcerias futuras, para estar desenvolvendo roteiros históricos pela cidade de Niterói. Muito obrigada. Muito bem, professora, muito obrigado. É importantíssima essa presença, para a gente realmente estreitar, criar roteiros e fazer coisas em comum. Vale observar, né, que não é à toa que a gente está falando aqui de postais, porque postais remete
remete a uma expressão da cidade. Eu tive a alegria de fazer algumas relações dessa exposição com um livro que eu editei na Biblioteca Nacional, que é o Guia do... Na verdade, foi uma reedição, né, o Guia do Viajante no Rio de Janeiro, que é um dos primeiros guias turísticos, né, foi feito pelo Alfredo Vale Cabral, e uma referência, né, sobre a história do turismo, que a professora Isabela Perrota trabalha muito também com a questão, né, dos postais, como ele revela uma imagem da cidade. Enfim, vou falar um pouco melhor disso amanhã, mas eu só vou incluir uma questão na fala sobre memória e identidade do professor Manuel Rolf, que é o seguinte: de que maneira falta essa memória e identidade na população local. E isso é importante porque parte significativa do Brasil, como de Niterói, veio de pessoas de fora que trouxeram algo consigo e não deixaram, mesmo deixando o seu país por N motivos, não deixaram a sua trajetória e nos legaram algo, né? Os portugueses, a gente está numa casa portuguesa, por exemplo, os espanhóis, até mesmo descobri recentemente um amigo em comum, o Bruno Cerqueira, né, que é um niteroiense, ele falando, olha, poucas pessoas sabem de quantos austro-húngaros e russos, famílias que fugiram da Revolução Russa e vieram para Niterói. Há até mesmo nobres que se posicionaram não longe daqui, né, atrás. É uma coisa que eu não descobri. Ele mesmo, parte das pessoas não sabe disso, né? Os ingleses também, que foram pioneiros aqui, né, o Rio Cricket, coisas inovadoras. Então, tem uma questão de família. A gente colocou um pouco isso nos postais, né, tem umas imagens assim, bem interessantes, de cidade familiar. Mas, de que maneira o brasileiro, ou o fluminense que sai, leva algo daqui? Porque isso é um pesar muito grande. Há uma geração e geração de pessoas que saem por N motivos, muitas vezes uma pressão de violência, de economia. Quando eu falo, muitas vezes, da crise do Rio de Janeiro, às vezes há um pesar de muitas pessoas de mais idade que vêm, na verdade, eu não tenho os meus filhos, os meus netos aqui, porque muitos já vão para fora, e é uma trajetória de muitas famílias que vão e não voltam porque não estão mais afim. Mas o que eles levam, e se é que eles levam algo daqui? Porque eu acho que se a gente perder isso, é um grande vazio. Eu não sei se eu me fiz entender, mas talvez seja mais um ponto de reflexão sobre o que não é deixado, o que falta ser carregado, porque não importa se a gente vai para outro lugar, se a gente não tem essa raiz, você fica meio que perambulando, não importa para onde você vai. Então, vamos começar aqui com os comentários finais da professora Denise, por favor. Pode ser esse? Então, obrigada, Luiz Ramiro, por essas observações. Nossos debates aqui, apresentações, foram complementares, né? Como nós já percebemos desde a parte da manhã. Há um diálogo imenso entre as questões. E, respondendo a você, Ramiro, a questão dos arquivos privados, né, que você tão bem colocou, que é, por exemplo, essa exposição a partir de um colecionador, a exposição de postais, que é uma coleção particular e privada entre muros, só se realiza por uma intermediação de intelectuais, de profissionais, de especialistas em suas áreas. Então, a importância desses mediadores culturais, como a gente chama no conceito de Ângela de Castro Gomes, nossa professora emérita aqui da UF, e que também nos coloca isso. Não, a importância desses colecionadores, eles são fundamentais, porque eles retomam, eles guardam, eles mantêm para as gerações, eles são arquivos, só que não há uma forma de acessarmos esses arquivos, senão pela mediação de outras pessoas. E, nesse ponto, eu acho importantíssimo, voltando ao tema da história pública e de outros temas aqui que foram colocados, que é exatamente a mediação do Estado. Por quê? Porque o Estado é que ele tem as ferramentas de acesso à população como um todo. Tá? Eu não vou me alongar aqui, mas é por aí.
E uma outra questão, só para finalizar também, que eu achei muito interessante ser colocada, que é, como o professor Rauf colocou, nós não temos uma memória se nós não preservarmos e não a conhecermos. É uma questão de identidade. E o arquivo municipal que nós pleiteamos já há um tempão, desde um processo antigo da Universo e agora com um grupo da UF, com o professor Paulo Knaus, a Ana Célia Rodrigues e a Cláudia Mesquita, tem, com apoio do prefeito, inclusive, não saiu da gaveta, mas é fundamental, por quê? Porque o arquivo da Câmara é bárbaro, e, graças ao Rubens, ele tem todo um protagonismo, mas é no arquivo municipal que estarão as nossas lembranças familiares, aí levando para a fala do Luiz Ramiro. Aquelas populações todas que chegaram aqui, tá, os espanhóis, os alemães, os ingleses, todo esse arquivo familiar e toda essa memória não está na Câmara, ela está no arquivo da cidade. E é por isso, então, que nós precisamos ter esse arquivo municipal. Tá? É isso, gente. Obrigado. Sim, pode repetir a pergunta? Não, eu fiz uma... Fica à vontade, né, para fazer comentários gerais, como a gente colocou, mas eu perguntei só sobre essa confusão que eu já vi sobre o Palacete Dom João. Então, ele é do século XVIII, né? E foi doado a Dom João, que nem era sexto ainda, né? Estava aqui com Dona Maria. Então, é chamado Palacete de São Domingos, né? Que tem um livro que fala vários anos, conta toda a trajetória dele, até chegar em 1904, se não me engano essa data, o prefeito Leone Ramos botou ele embaixo, né? Por causa, eu acredito, porque o Império com a República ainda tinha muitas coisas, né, do Império que, às vezes, talvez fossem destruídas, não sei, e aquilo ali foi uma destruição. Já tentaram ter um terreno mais na frente, teve um vereador que ia fazer um projeto, que ele tem a planta, esse doutor Francisco Albuquerque, né? É só construir no outro terreno, mas, né, é tipo o Palácio do Monroy, no Rio também, né? Foi destruições que foram bárbaras na nossa história. E sobre o professor, nós temos uma cópia de um documento lá na Câmara que seria muito bom se o senhor analisasse. Fala dessa outra data, que seria outubro, né? 20 de outubro, e, na época, o prefeito de Niterói, chegou esse herdeiro dele, né, que era Aribóia Cardoso, ele foi tentar mudar a data, agora já colocou 22, vai ficar essa, porque foi a data que ele chegou aqui nas Terras Vermelhas, né? Mas a data que tem no registro, num cartório, era em outubro, mas aí não pôde mudar a data. Mas se só olhasse esse documento, eu ficaria muito feliz. Eu tenho a cópia dele, cópia da cópia, mas se de repente só fizer uma análise profunda nele, né, só vai conseguir desvendar esse mistério, né, para a gente, né, confirmar que é 22, né? E sobre só um detalhe, só um detalhe que eu falei ali, que eu esqueci de falar, desses 844 vereadores que tem em Niterói, 46 chegaram a estaduais, 31 a federais, 3 senadores, um governador e talvez um presidente da República. Porque Nilo Peçanha, na hora que ele era o vice, que foi no lugar de Afonso Pena, ele frequentava muito aquele prédio que eu coloquei aqui, da Câmara Municipal de Niterói. E tem alguns textos dele, do partido dele, fazendo reunião. Talvez, se eu conseguisse um documento que ele presidiu a sessão, seria, um campista, né? Mas seria um prefeito, um presidente da República, que nós não temos aqui, assim que foi vereador. Tá? Eu agradeço a oportunidade, eu saio daqui reforçado, né, com as histórias. Sobre o arquivo, existe um projeto de um vereador que queria unir os dois arquivos, da Prefeitura e o da Câmara. Eu sugeri até aquele prédio do TCE, né, que está abandonado ali na Agência de Melo, ali seria uma parte da Prefeitura, outro da Câmara, colocaria os institutos históricos ali, faria um café, faria um auditório com debate, que já tem um auditório lá. Ficaria muito bom se alguém conseguisse essa ideia de unir os dois arquivos. Seria uma coisa muito boa. Já tem um projeto. Tá? Obrigado. Obrigado, professor. Antes de passar para o... Excelente, excelente.
De passar para o Rolf, só um breve comentário e tem mais uma colocação, acho que duas, né? A gente fecha aí com essas duas. Só sobre o prédio do TCE, ele hoje está, inclusive, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque foi um projeto, né, muito encampado pelo Alan Lira, que começou a desenvolver uma tentativa de criar um centro tecnológico ali, envolvendo grafeno. Acabou não... Essas coisas, você vai... Tem muita insistência para certas coisas acontecerem, né? Ainda está a bola quicando, é uma intenção, mas houve, né, o empenho aí para que, de fato, aquilo ali não ficasse, enfim, perecendo como está. Então, há uma... Né, só para dizer que há uma responsabilidade, há uma preocupação, e a gente, né, a equipe sempre, né, o Alan vem aí há algum tempo tentando tirar isso digamos assim, do papel. Então, dois comentários breves, né? Primeiro, né, o senhor, depois o outro senhor. Eu vou passar aqui pelo microfone para a câmera poder ouvir. Só para tentar tirar a dúvida sobre os palacetes, o palacete lá em São Domingos, ali no entorno da Leoni Ramos, né, é o Palacete São Domingos do Dom João VI, que foi uma doação, ele é do final do século XVIII e demolido em 1904. O palacete na Rua do Imperador, na Marechal Deodoro, na verdade é o palacete da Praia Grande. O INEPAC, quando tombou o prédio, errou e colocou o nome de Palacete São Domingos. Então, São Domingos é lá em São Domingos, e o da Praia Grande era o prédio principal lá. Eu queria também fazer uma perguntinha para o professor Manuel. Posso esticar? O senhor fala no antropológico mito de origem, né? Que isso respalda a ideia de que Niterói foi fundada em 1573. Na verdade, 22 de outubro de 1573. Isso não respaldaria a qualquer município do país criar a sua data, porque em todos os lugares, em todos os cantos do país, a gente teve uma aldeia que um dia nasceu, até antes de 1573. Niterói mesmo, a Sesmaria de Araribóia, ela foi uma doação. Então, já existia uma ocupação aqui. Por que esse mito não é anterior a Araribóia? Isso não é muito aleatório? Como é que o senhor vê isso? Boa tarde. É apenas uma correçãozinha, me permite, o colega que foi muito bem na sua explanação, mas falou na Pedra do Índio como a pedra que está na bandeira, mas é a Pedra de Itapuca. Então, só para lembrar, até mereceria ser a Pedra do Índio pela história de Niterói, mas é a de Itapuca. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Rubens, eu ouvi dizer, eu não tenho certeza disso, que houve um período de Niterói que houve a interventoria, e que, nesse período, o arquivo não tem documentação, e que haveria uma documentação em um arquivo perto do Mercado do Peixe. Eu não sei exatamente onde é. Você tem ciência de alguma coisa a respeito, Rubens? No caso, a gente considera lá interventoria e intendência, né, onde houve 13 presidentes em uma questão de 3 anos. Inclusive, a Câmara Municipal de Niterói teve um presidente francês que falava carregado mesmo. Então, nós tivemos até um presidente francês. Foi nessa época de interventoria. Essa época, nós temos alguns documentos, se puder comparecer à Câmara, né, tem que fazer um requerimento ao presidente, em 2 dias é liberado, e aquilo que eu falei, né, fica numa sala com uma pessoa te ajudando, te olhando, né, na realidade, é que a gente fala isso, mas a gente está ali para ajudar. Então, nessa época. E a ata dessa época foi o que eu falei anteriormente. Ela sumiu, né, foi roubada, né, no início do século XX, né, inclusive localizaram, mas depois sumiu, né, não falaram mais. Então, é esse livro que fala sobre os 13 interventores, intendentes que houve
em Niterói. É nessa época que eu acho que Nilo Peçanha deve ter sido um deles, ajudou e ficou, que eu acho foi, depois voltou a ser vereador de novo e presidente de Câmara. Tá? Obrigado, Se professor. puder aparecer lá, é no subsolo que eu trabalho. Por isso que eu estou doido para conseguir esse prédio. Né? Ótimo. Né? Eu ficar lá no segundo andar, tranquilo, não ter então, não tem problema, não tive mais desde 2007, que, graças a Deus, um pedreiro foi lá e consertou alguma coisa, ele que falou junto com o engenheiro, e não teve mais enchente no arquivo. Né? Então, seria muito bom se conseguisse a ideia da professora, do senhor também, conseguir esse prédio do TCE. Ainda tem um prédio da Leopoldina, da estação, ainda tem um prédio que o rapaz falou ali, na Marechal Deodoro. Nós temos 3 prédios, 3 prédios que pode ser no alto, né? E a gente conseguir juntar os arquivos ou ir para lá, ia ser muito bom. Tá? Obrigado. Obrigado. Professor Rolf, por gentileza. Obrigado pela correção da pedra. Em relação à questão do mito de origem, o mito de origem depende do povo pegar para si. Não é? Então, isso que é fundamental, você se perceber, enquanto uma comunidade, que aí tem uma história, uma trajetória, e que identifica... Né? Às vezes existem identidades étnicas que elas acabam tendo mais de um mito de origem. Né? A gente pega, por exemplo, o caso francês. No caso francês, então, alguns remetem a Joana d'Arc, outros a Vercingétorix, enfim, Clovis. Então, porque justamente por ser um mito, então você não necessariamente tem uma única direção, mas é algo coletivo, social. Então, precisa daquela localidade, não é, a assumir como sua essa história e ir atrás. Né? Esse é o ponto. Em relação até o Palacete São Domingos, João, existe uma tese na Faculdade de Arquitetura lá da UF sobre esse palacete. Tenho a impressão que até a maquete surgiu a partir daí, que faz esse levantamento todo, e que ele acabou, antes do prefeito derrubar, ele foi caindo em desuso. Ele era usado para bondes, depois começou ali a ficar abandonado, deteriorado. Então, quer dizer, aquilo que a gente comentou, se você não reconhece a sua história ali, se você não vê como partícipe daquilo, da sua memória, você não vai ligar. Então, o prédio passou por um processo de deterioração. Isso, a tese, inclusive, evidencia, mostra esse tipo de coisa. Né? É muito importante isso. Eu não sei, Ramiro, aí teria que investigar por que São João Batista é o padroeiro de Niterói. O fato é que, quando você tem a conformação, porque são diferentes núcleos que vão surgindo, existe um povoamento indígena que está sediado em São Lourenço, e tem o povoamento português que está sediado em São Domingos. Então, que vão depois e se encontram também. Da mesma forma, não é São Lourenço, não é São Domingos. Poderia se questionar, por que não São Domingos? Né? Aquela igrejinha também ali é bastante antiga. E o fato é que teria que ver por que se decidiu, em determinado momento, se identificar, né, no momento que constitui a diocese. Então, o padroeiro, de fato, eu não tenho ideia em relação a esse aspecto. A questão que você pergunta sobre o carinho, como é que se desenvolve esse tipo de coisa, quando você estabelece relações de nós e outros, tem também o negativo, né, as disputas. Eu me lembro que, quando eu vim morar em Niterói, então, o pessoal veio com várias piadinhas para mim sobre Niterói. Né? Uma delas era assim, que o Araribóia está de costas para Niterói, e o São João, do outro lado, na Praça 15, está, Niterói não! Então, como se fosse uma coisa negativa a cidade. Né? Então, você tem esse lado. E até dizer assim, a melhor coisa que Niterói tem é vista para o Rio de Janeiro. Mas isso daqui, em certa medida, quer dizer, é um reconhecimento da importância que Niterói tem para a história do Rio de Janeiro. Porque você tem, nesse aspecto, muito da pintura que vai se desenvolver novecentista, depende muito dos pintores que atravessaram para pintar paisagens dali. Inclusive, o Rio de Janeiro é patrimônio mundial por conta de Niterói. No dossiê, foi justamente as imagens do Rio de Janeiro, a panorâmica, que ajudou a constituir isso. Então, elas estão, de fato, indissociadas. Né? Quer dizer, então,
ter essas birrinhas, essas brigas, mas tem como levar vantagem também nisso, né? Revirar o argumento. E ter, de fato, esse carinho pela cidade, pela memória, de buscar conhecer mais, mergulhar nas raízes da história. Não é? Quer dizer, que vai encontrar coisa ruim, vai encontrar coisa bonita também, como toda história de todos os lugares, vai ter esse tipo de coisa. Mas, como eu disse, é fundamental que a gente contemple tudo isso para melhor entender a nossa realidade. Não é? Então, de fato, é criar essa atenção, porque envolver o próprio povo na preservação desses monumentos. Porque, se não se envolve, se não dá consciência disso... Eu sei que no LABOI, lá da UF, Laboratório de História Oral e Imagem, andaram levantando umas pesquisas e ainda pessoas se veem descendentes de Araribóia. Não é? Tem umas 2 senhoras que entrevistaram que elas se viram como descendentes de Araribóia. Então, quer dizer, isso é algo para a gente colocar no megafone, né, que as coisas se ampliem. Isso faz parte da história pública. É uma história pública isso. Não é? Quer dizer, é uma história pública. Então, nesse sentido, é importante que a gente esteja atento a isso. Quer dizer, a forma como a memória ela se apropria dessas coisas, a memória coletiva, isso também é importante de compor esse grande mosaico que é qualquer identidade. Para fechar agora, só uma parte, Denise. Fazer uma parte com você. Então, 2 coisas que eu gostei muito da sua colocação e queria complementar, de alguma forma, esse diálogo. É sobre a questão do mito de origem, que foi levantado ali pelo nosso colega, e que você também colocou. E aí eu lembro que aumentando, né, os exemplos, a gente precisa entender e pensar no que foi a Constituição do Estado da Alemanha, por exemplo, no contexto dos Estados nacionais. Então, é nesse momento que todos esses mitos de origem são trabalhados, isso é o século XIX. Tá? Então, assim, é ali que se forma, é aqui no Brasil que se pensa qual é o mito de origem brasileiro. Aí o IHGB vai entrar com força total nessa história para desenvolver toda uma história que nos levasse uma imagem boa à Europa e meio que um apagamento dos índios. É nesse contexto. Então, assim, os mitos de origem são muito complicados mesmo de se estabelecer e, como bem disse o colega, é uma construção. É uma construção, é uma invenção. Tá? E é uma invenção que é apropriada. E, nessa apropriação, tem essa mediação, a mediação de todos nós, a mediação do poder público, a mediação da história pública, enfim, mediações que digamos, referenciem aquela afirmativa. E uma outra coisa, só para também, essa questão que você bem falou Niterói. Não, gente, eu não sou niteroense, mas a minha família é toda daqui. Eu moro há muitos anos, já saí, já fui para fora do país, mas eu volto, e eu tenho as raízes aqui. E, na infância, nós não ouvíamos esse tipo de coisa. Nós começamos a ouvir a partir da fusão. Então, a fusão tem esse papel também de nos colocar assim, olha, vocês são, digamos, sabe, aqueles rejeitados, aqueles que nós... vocês estão do outro lado da poça. O que tem de bom é a visão para o Rio, e assim vai. Então, são coisas que ficam. Essa semana, só a título mesmo assim, para a gente pensar, eu estive com uma pessoa que eu nem conhecia, mas que é conhecido de uma família, enfim, numa festa, e essa pessoa está vindo para Niterói. Olha só, gente, ela não mora em Niterói, a família não é de Niterói, ela é casada com uma niteroense, está vindo para Niterói, mas ela vem com assim, com aquela ideiazinha, sabe? Nossa, mas eu vou vir aqui do outro lado da poça? Querida, como assim do outro lado da poça, né? Porque você está vindo para uma cidade que está te acolhendo, e aí você já vem com aquela ideia de depreciamento, não é legal. Então, isso é uma coisa que também a gente vem trabalhando muito no curso de História, nas universidades, em todos os lados, essa valorização da nossa identidade. Tá? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui hoje. Muito obrigado. Só um comentário breve sobre o que eu falei em relação à família, em relação a essa questão da identidade. Me lembrou uma frase
É uma epígrafe que eu uso num capítulo de um livro que eu lancei agora, que é um estudo sobre um grande pensador brasileiro, mineiro, né, o João Camilo de Oliveira Torres. O irmão dele, que foi uma pessoa muito importante, né, o Luiz Camilo, politicamente, foi um dos fundadores da UDN, essa coisa toda. E aí ele tem uma carta para o irmão, que ele está falando o seguinte, e ambos são de Itabira, né? Eles são, inclusive, primos do Carlos Drummond de Andrade. E ele está falando assim, estou andando pela Europa, estou na França, passei por Portugal, pela Espanha, mas, na verdade, eu estou mesmo em Itabira. Revelando assim, eu estou transitando por tudo quanto é lugar, mas onde eu estou mesmo, eu não me saio do lugar. Na verdade, eu posso ficar perambulando por qualquer lugar, mas onde eu sou cravado é em Itabira. Muito bonito, assim, muito forte. Exatamente. Bom, enfim, agradecer esse fechamento dessa mesa aqui. A gente tem um café, todos fiquem à vontade. 4 horas a gente volta. Lembrando que quem vem, né, não pegou, todas essas sacolas é um kit, né, fiquem à vontade. Tem um livreto que a gente fez do evento, tem um artigo do professor que fez a conferência de manhã. Tudo está sendo gravado, depois vai ser transmitido. Quem veio também assinou, vai ter certificado. A gente está falando de memória, de lembrança. A gente preparou uma caneca e bolsas ali estão à venda, né, ali fora. Elas são únicas, porque são poucas, vão acabar. E não sei se a gente vai fazer mais, mas, enfim, pelo menos para agora, é uma lembrança marcante deste evento e um pouco da beleza, né, da intensidade de Niterói, que está expressa ali naquelas imagens, que eu vou falar um pouco melhor amanhã sobre a exposição. Então, é isso, encerramos, voltamos às 4 para a mesa seguinte. É isso, muito obrigado.